Iniciar a transmissão, iniciar a gravação. Ok, então vamos lá. Vamos para as nossas lições de hoje. Está vendo a lição aí? Não sei se está saindo já no Face, Armin. Então vamos. Aqui Tá, né? no Zoom, não. Tá, né? Então vamos começar, porque já estamos no ar. Eu vou compartilhar só agora a telinha para a gente fazer a leitura. Tá? Bora lá. Livro Céu e Inferno. Está vendo ela? Vamos. Ó. Sim, senhor. Ok. Vamos lá, então. Obrigado. Vamos lá. Número 8. Durante muito tempo, foi essa crença sobre esse ponto. Hoje diz-se, Deus, que é bondade e a santidade por essência, não os criara maus e malfazejos. Sua mão paterna, que gosta de espalhar sobre todas as suas obras um reflexo de suas perfeições infinitas, acumulara-os dos dons mais magníficos. As qualidades sobreeminentes de sua natureza, ele acrescentara a generosidade de sua graça. Eles fizeram em tudo semelhantes aos espíritos sublimes que estão na glória e na felicidade. Repartidos em todas as suas ordens e misturados em todas as suas fileiras, eles tinham o mesmo fim e os mesmos destinos. Seu chefe foi o mais belo arcanjo. Eles poderiam ter também merecido ser confirmados para sempre na justiça e admitidos a gozar eternamente da bem-aventurança dos céus. Este último favor teria sido o auge de todos os outros favores de que eram objeto, mas ele deveria ser o preço de sua docilidade. E eles se tornaram indignos dele, perderam-no por uma revolta audaciosa e insensata. Qual foi o obstáculo à sua perseverança? Que verdade eles ignoraram? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e os anais da história santa não dizem de uma maneira positiva, mas parece certo que eles não aqueceram nem a mediação do Filho de Deus para eles mesmos, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, pelo qual todas as coisas foram feitas, é também o único mediador e salvador, no céu, na terra. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens a não ser em previsão de sua encarnação e de seus méritos, pois não há nenhuma proporção entre as obras dos espíritos mais eminentes e essa recompensa, que não é senão o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia ter aí chegado sem essa intervenção maravilhosa e sublime de caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas mãos, era preciso que ele reunisse em sua pessoa os dois extremos, e que associasse à sua divindade a natureza do anjo ou a do homem, e ele fez a escolha da natureza humana. Esse desígnio, concebido desde a eternidade, foi manifestado aos anjos antes de seu cumprimento. O homem-deus foi-lhes mostrado no futuro como aquele que devia confirmá-los em graça e introduzi-los na glória, com a condição de que eles o adorariam na terra durante sua missão e no céu pelos séculos dos séculos. Revelação inesperada, visão deslumbrante para os corações generosos reconhecidos, mas mistério profundo, opressivo para os espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, esse peso imenso de glória que lhes era proposto, não seria, portanto, unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Jamais poderiam atribuir a si mesmos os títulos e a possessão. Um mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua dignidade. A preferência gratuita, concedida à natureza humana, que injustiça. Que prejuízo a seus direitos. Essa humanidade, que lhes é tão inferior, vê-o um dia, deificada por sua união com o Verbo, e sentada à direita de Deus num trono resplandecente, consentirão lhe oferecer eternamente suas homenagens e suas adorações? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a esses pensamentos de orgulho e de ciúme. São Miguel, e com ele a maioria, exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o Senhor de seus dons, soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será imolado pela salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo-se de que devia a seu Criador sua nobreza e suas prerrogativas, escutou apenas sua temeridade e disse: sou eu que subirei ao céu, estabelecerei minha morada acima dos astros.
Sentar-me na montanha da aliança, nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais altas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que partilhavam seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. E ele se encontrava em todas as ordens de hierarquia, mas sua multidão não os colocou ao abrigo do castigo. Obrigado, amigo. Obrigado. Muito obrigado pela leitura, muito clara, muito precisa. Nós estamos aqui no assunto, não é? No capítulo, vou mostrar aqui, quem quiser pegar no seu livrozinho para dar uma estudada, no capítulo 9, os demônios segundo a igreja, não é? Essa coisa do mal sempre surgiu desde o primórdio, né? Desde a época que éramos primitivos, mas nós já temos essa concepção, vendo que o que não se conhece parece ser o mal, não é? E com o tempo nós vamos encontrando as explicações. Foram muitas vidas ceifadas antes das igrejas existirem, por conta dos vulcões brabos, terremotos e outros problemas de ordem física da Terra. E hoje nós temos consciência tranquila, bem ajustada, sentada na razão. Não havia nada ali de um mal, não havia nada ali de um demônio, como todo mundo ainda naquela época via dessa forma. Hoje não cabe mais esse demônio, segundo as igrejas, ou a igreja. E o que é mais importante daí é que compreendamos as mensagens, porque como essa mensagem que acabou de ser lida, já vou botar aqui meu rostinho para vocês verem, né? Porque, na final de contas, as pessoas querem ver nos olhos, como dissemos antes, a franqueza das palavras, né? Nós vamos ver isso aí que foi a igreja que escreveu esse número 8 aí, sobre o Lúcifer. O Lúcifer. Então, tudo bem. Ela também acreditou, porque a igreja católica, ou seja, as igrejas, depois, elas surgiram depois com os discípulos, né? Depois que os discípulos, Jesus partiu, os discípulos ficaram trabalhando, os atos dos discípulos de Jesus, eles criaram muitas igrejas. As igrejas não eram físicas, elas podiam ser feitas em catatumbas, debaixo do solo, em qualquer lugar falava sobre Jesus, já que a pressão era muito grande. E também as igrejas foram feitas eh, se andando ali por meios aqueles países e aquelas cidades, como nós chamamos Damasco, Jerusalém. Bom, por todo lugar ali, nós vamos encontrar em Betânia e em outros lugares, em Éfeso, por exemplo, nós vamos ver as igrejas. E as igrejas eram campos onde as pessoas falavam sobre Jesus. Assim, a igreja. A nossa igreja, por exemplo, individual, é o templo, é nós, cada um de nós. Enquanto nós não tivermos essa consciência, nós precisamos de igrejas. Mas a igreja principal de chegarmos é essa, cada um consigo, com Deus, que é nosso Pai, compreendendo Jesus e praticando essas obras maravilhosas que Jesus fez. Se tudo que Jesus tivesse feito tivesse sido filmado e registrado, até hoje se fazia livros, né? Seriam os milhares, porque realmente ele fez muita coisa em 3 anos. Mas o objetivo hoje é de compreender que esse Lúcifer, segundo a igreja fala, não é? Uma criatura que se revoltou, que não concordou em determinado tempo e se rebelou contra o Criador. E ele existiu, ela falou, assinou embaixo que isso existe. E até hoje muita gente da igreja acredita nesse Lúcifer, acredita nesse demônio. E nós não vamos ver o demônio, nós vamos mostrar aqui, por A mais B, que o demônio não existe em lugar nenhum na Terra e nem fora dela. Então vamos para fora dela, já que nós já fizemos outras viagens. Hoje está maravilhoso, né, conhecermos. Porque nós somos tão pequenininhos aqui estando neste planeta que fazemos conceitos, né, religiões,
abordam determinadas coisas, assuntos, e dizem que aquilo ali é um verdadeiro, porque eles se reuniram, segundo eles são sábios, eles são inteligentíssimos, conhecem muito de teologia, etc., e criam esses dogmas. Então vamos lá. Vamos dar um passeio aqui bem rapidinho. Eu não sei se vocês estão vendo aí, eu acho que vocês estão vendo, não é? Então, estão vendo, né? Sim. O Wikipedia aqui, né? E tem um pedacinho da nossa galáxia aqui, ó, um pedacinho dela. Uma pequena fração aí, se olharmos para ela. Que é possível ser filmada por qualquer um de nós, esse pedaço. É só fixar uma câmera num lugar onde não tenha muitas nuvens e que o ar não esteja muito poluído. A gente consegue, se pousar a câmera, a gente consegue fazer um filme desse movimento que a Terra vai fazendo e a gente resiste à galáxia ou um pedaço dela. Bom, a nossa Via Láctea é uma galáxia aspiral, não é? Está aí para vocês verem. Da qual o sistema solar, o nosso Sol, faz parte, vista da Terra. Não é? A gente está aqui na Terra vendo um pedacinho dela. Aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera terrestre, recortada por nuvens moleculares, que uma faixa brilhante e difusa que circunda todas as esferas celestes. Ou me desculpa aqui, estou continuando a ler aqui. Que confere uma in- um intrínseco aspecto irregular, que recortado, não é? O que nós queremos aqui mostrar para vocês, por exemplo, sua visibilidade é severamente comprometida pela poluição luminosa. Com poucas exceções, todos os objetos visíveis ao olho nu pertencem a esta galáxia. Então, quando nós vemos essas estrelas, quando nós vemos algum planeta usando esses artifícios que nós temos hoje, nós estamos vendo objetos que fazem parte da nossa galáxia. Estamos dentro dela. Sua idade é estimada de mais de 13 bilhões de anos, a nossa galáxia, segundo a ciência fala. Mais de 13 bilhões. Período no qual passou por várias fases evolutivas até atingir sua forma atual, formada por centenas de bilhões de estrelas. Isso aqui é o que é mais importante. Centenas de bilhões de estrelas. Alguns chegam até mais precisos, mais de 600 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Aonde é que nós queremos chegar? Vamos ver no nosso exemplo aqui. Ó, olha onde nós estamos. Se nós olharmos daqui, vamos olhar daqui, né? Também dessa forma. Se nós olharmos assim, nós não sabemos onde é que está o Sol. Tudo isso aqui é estrela. Tudo aqui são estrelas, sóis. E quanto mais no núcleo, mais estrelas existem. E onde estamos aqui? Vocês viram aqui que eu mostrei antes? Alguém fez essa, ampli, é, ampli- é, essa imagem aí maravilhosa. Onde nós estamos? Nós estamos aqui com o Sol. Mas veja como é pequenininho. Ele teve que dar um zoom nessa área para mostrar, porque na verdade não dá para ver aonde o Sol está. E ele é muito grande, certo? Então vamos. Aqui o demônio deveria existir. Se o demônio existisse, ele botava o dedinho dele, acabava com tudo isso, bagunçava mesmo. É lá que queremos chegar. Aí o nosso Sol, ele não está parado, ele está viajando também como a Terra viaja. A Terra vai viajando em torno dele, e nessa linha, nesse círculo aqui, nesse oval, nesse ciclo oval, nós vamos vendo como é que o Sol vai se por aí passando, ó. E ele vai circulando. Diz a ciência que para ele dar uma volta aí na galáxia, nessa parte aqui, ele leva de 26 a 28 mil anos. A viagem demorada. Nós fazemos em torno do Sol 365 dias, e se for bissexto, como nós sabemos, para vir para lá. Agora, olhando dessa forma, desse ponto de vista, não vemos o Sol.
Agora, cadê o Lúcifer? Por que ele não mete o dedinho dele e acaba com isso aqui? Por que que as pessoas ainda continuam, mesmo com essa tecnologia de hoje em dia, a acreditar que esse danado desse Lúcifer existe, esse demônio? É lógico que ele não existe. Ele não existe e nunca existiu. Essa é a realidade. A igreja que inventou essas coisas até formalizou, verbalizou, como vocês viram no texto. Como ele, por ter se revoltado com Deus, o que foi que aconteceu? Ele foi punido. Um terço. Olha, olha, eu fico pensando assim, meu Deus, um terço de quê, meu filho? Onde é que a igreja conhece um terço do mundo espiritual? Primeiro, ela fica dizendo que o mundo espiritual, ele é físico. O Éden não tem nada físico. A ciência prova, não tem nada disso. Nós sabemos que não existe. E continua ainda com essa assinatura, com essas informações. Até quando? As pessoas que deveriam raciocinar melhor, refletir, parar, sentar. Essa correria para que toda nossa? A gente corre todo dia para ir para onde? Para morrer? Porque só quem morre é o corpo, como os espíritos dizem. É para que reflitamos. Nós estamos aqui fazendo o quê? Os espíritos já nos deram a fórmula para exercitar as faculdades. Todos nós estamos aqui para exercitar as faculdades. Poxa, que faculdades são essas? Resignação, paciência, tolerância, amar. Essa é enorme. Eliminar o egoísmo, o orgulho e fazer brilhar o amor, né? Nós estamos aqui para isso. Uma correria desgramada, correndo para cima e para baixo. Aí quem junta dinheiro, todo mundo sabe. Deixa tudo quando o corpo morre. Os espíritos dizem: olha, ele não morreu, está equivocado. Aí está agora conosco e ele vai logo, logo acordar que foi um erro, foi um engano, achando que tinha resolvido o problema dele, se matando ou morreu, desencarnou normalmente, mas não acordou. Esse é o nosso objetivo na Terra. Estamos aqui para enxergarmos o nosso Pai, que nos criou. Porque lugar tem para todo mundo. Não tem concorrência no mundo espiritual para Deus. As encarnações físicas, elas são limitadas. Chega um momento que nós não precisaremos mais de reencarnar. Tem gente que diz: ah, mas eu gosto muito da Terra. É, quando a gente vai evoluindo, 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 a gente vai se desapegando também às coisas da Terra, ao próprio planeta. Porque nós temos planetas muito mais lindos do que esse na nossa própria galáxia. Ou seja, esse esse anjo que virou Lúcifer, cadê o poder dele para destruir o nosso planeta, que é tão pequenininho, como foi mostrado aí? Nós não, olha, foi mencionado só o Sol. Foi preciso ampliar para a gente ver alguns planetas ali. Isso é real. Isso não é ficção. Isso não é conversa mole. É vida. Então nós estamos dentro de um planeta para fazer o quê? Para evoluir moralmente, exercitando essas faculdades que Deus nos deu. E nós temos outras tantas que nem nós sabemos agora, quando desencarnarmos, nós vamos vê-las, porque nós não as perdemos. Mas, segundo a igreja, o demônio, por se rebelar contra Deus, foi punido aí, em outras palavras. Ele e um terço, o Lúcifer. Cadê Lúcifer? Lúcifer não existe, você conversa para boi dormir. Não dá, não cabe mais. Estão enganados. Todo dia, é mais ou menos aí 160 mil que desencarna todo dia. E que reencarna muito mais. Por isso que a população aumenta. Nós já mostramos isso em outros vídeos. Quem quiser saber disso, é muito fácil. Coloque no navegador
qual é o número da população ou das pessoas que morreram ou desencarnaram, dos que nasceram, você vai encontrar um site em tempo real. Então nós vamos encontrar justamente isso. Agora, cadê Lúcifer para bagunçar aqui neste planeta? Porque fazer uma pessoa sofrer ou fazer uma pessoa de repente fazer um mal muito grande, não é? Abusar de criança, perturbar vidas de crianças, de família, sei lá, esquartejar, seja lá o que for, um mal bem terrível. Ah, o Lúcio vai se ocupar com uma pessoa para fazer isso? E por que ele não faz? É porque ele não existe. Ele não existe. Ó, se esse Lúcifer existisse, ele é muito bobo. Se ele existisse, ele fazia o seguinte, ele pegava essas nuvens nossas e aspirava, arrancava essas nuvens aqui de dentro do planeta. Todos nós estaríamos ferrados. E quem criou essas nuvens foi Deus. Quem criou os pássaros foi Deus. Todos esses animais, coisas maravilhosas. É fantástico. Tudo isso aqui é para que nós vejamos e nos inspiremos para, para o Criador. Porque eu estou e você está e qualquer um estamos com daqui de passagem. Logo, logo. Não adianta, é assim mesmo, é natural. Os atos dos discípulos, vocês vão encontrar lá nos atos dos discípulos. Eles dizem, tudo isso é engano. Tudo isso é engano. Nada é da gente. E é verdade, nada é da gente. Ou seja, nós já viemos, estamos aqui nessa luta, já faz o quê? Quase 4.000 anos, para enxergarmos que Deus é justo, bom, maravilhoso, que nos ama. Que é Ele quem autoriza alguém a encarnar nesse planeta, e é Ele, naturalmente, que tira alguém desse planeta. Quando Ele tira, está tudo numa boa, está tudo certo. Agora, quando é a pessoa que faz por si própria, é um suicida, é um criminoso, um equivocado, irmão. Agora, cadê o Lúcifer? Por que ele não acaba com. Toma partido por uma religião e acaba com as outras? Porque ele não existe. Ele não existe. E a ciência prova isso para nós, mostrando. Ela não vai provar fisicamente, mas a gente olha para tudo que está aí, para tudo que está dentro do nosso planeta. Ele não existe. Se nós somos tão assim poderosos, né, tão inteligentes, por que que nós estamos num planetinha tão pequenininho? Se olharmos como nós olhamos há pouco tempo, aquela nossa galáxia lá, né, a espiral, a gente fosse olhar cada um, é menor do que uma formiga. Muito menor. Eu acredito que a gente não chega nem a ser o tamanho de um átomo, provavelmente. E os cabelos da nossa cabeça são todos contados por Deus. Ele sabe de tudo. E aí? E os vermes que ele coloca aqui na Terra, todos esses animais. Quer dizer, tudo é perfeito. Ele mostra que ele tem poder. A grama, meu Deus do céu, é profundo. Então, cadê Lúcifer? Não existe. Está enganado, igreja. Muda isso. Bora ensinar esse povo que Deus é Pai, é justo, é bom, é maravilhoso. Que Ele quer que enxerguemos que a nossa vida não termina aqui. Que nós aqui estamos estudando, ampliando as nossas faculdades, exercitando-as. Bora parar de fazer medo às pessoas de que elas estão aqui para sofrer, para viver sem sentido. Pelo contrário, estamos aqui, como Jesus nos deu o exemplo, para a nossa salvação. Cada um tem que se salvar. Eu não vou me salvando o irmão. Porque para salvar o irmão, eu tenho que estar me salvando e estender a mão a ele. Não há condições. Um orgulhoso, porque o problema é interior, é dentro. Jesus vem trazer isso com toda a tranquilidade do mundo para nós.
Espero que a mensagem fique assim mais clara para nós. Lúcifer não existe, o demônio não existe, o diabo não existe, nada disso existe. Existe gente ruim que desencarna e o cara continua ruim, porque ele já veio com esse problema. Ele vem aqui e se revolta, tem todo o direito de se revoltar, mas ele vai responder por isso, e Deus toma conta disso. Ponto final. Ou seja, os pássaros não vão trabalhar, mas todo dia eles comem. Jesus, quando estava com os milhares, ele pediu ao Pai alimento para todo mundo. E ele multiplicou os pães e os peixes. Fez isso 2 vezes. E fez mais outras tantas que as pessoas chamam de milagre. Não tem nada de milagre. É que é o Criador trabalhando com o seu filho, que faz honra, que é um ótimo trabalhador. É um espírito puro. E não esse espírito puro que se revolta, como a igreja diz, e torna-se um Lúcifer. Ninguém regride nenhum espírito. Jesus aí vem nos ajudar na nossa caminhada. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para o próximo. Desculpe aí, mas. Bom, então vamos continuar aqui e vamos para o próximo livro. Já vou deixar aqui para que vejamos. O livro vai ser o livro. Ok. Deixa eu só ajeitar aqui agora. Livro dos Médios, tá? Agora eu vou colocar para vocês exatamente agora. Acho que chegou, não? Algum Tá aí, tá cristão aí. que possa ler? Ou cristã? Se eu posso? 107, não é? Vamos lá. Do capítulo 6º, né, amigo? Exatamente. Livro dos Médios. Heteródico sobre as aparições. 107. Não são raras nem constituem novidades as aparições no estado de vigília. Elas se produziram em todos os tempos. A história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado, tão frequentes são os Aham, dias. ok. Perdão? Tudo bem, Armindo, pode falar. Oh, não, eu pensei. Desculpa, Armindo. Vá, pode ler. Não precisamos, porém, remontar ao passado. Tão frequentes são nos dias de hoje, e muitas pessoas há que as têm visto e que as tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes, as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações e poucos serão os que não conhecem alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Ok. Quem é que não tem na prática isso? Tu nunca viste algum espírito, né, Armindo? Mas conhece alguma coisa, não conhece? Sim, quer dizer, como eu disse já outras vezes, eu não sei se eventualmente alguma coisa que eu não percebi, que eu tenha visto, né? Mas que eu tenha consciência, não. Mas você já ouviu falar, alguém da família já viu, algum amigo? Mesmo que eles chamem de alucinação, viu? É, sim, já ouvi algumas situações, eventualmente, sim. Alguém já te falou isso? Sim, mas pronto, que não passaram de histórias ou desconfianças, né? É. Se você for nos tempos remotos, Abraão, por exemplo, falava, ele ouvia aquela voz. Ah, nós vamos ver muitos, né? Nós vamos encontrar muitos exemplos, mas não precisamos nem tão longe, lá para trás. Nos dias atuais, existem pessoas que veem espíritos. Por exemplo, eu não sei se sua mãe, no momento próximo do desencarne dela, ela falava em alguém da família. Sim, chegou a mencionar. Não no momento, porque ela já não falava muito, né? Mas
Antes, um bocado, sim, uns meses antes. Sim, é comum. né? Você teve um exemplo, inclusive, com sua mãe, que ela falou uma frase lá sobre, e que lhe chamou muita atenção, que você viu que não vinha dela, que como se fosse todos nós somos irmãos, né? Ah, sim, sim, Lembra? essa situação me pareceu ser bastante clara, sim. Ou seja, eles usam de outras formas também para manifestar essa ajuda para nós, já que nós estamos ainda cozinhando o nosso juízo em forma dentro da inteligência, ponderando, para encontrarmos uma razão da vida, já que com pouco tempo nós temos que partir, não adianta. Mas nós vamos ver crianças também que veem os espíritos. Não temos muitos casos assim? Temos. Eu não sei o Edson, a irmã dele, ou a filha dele, irmã, ou o Edson. É irmã, né, Edson? Sua filha que teve aqueles problemas, se ela via os espíritos ou não via. Alguém na família deve ter esses fenômenos. Vizinhos, não é? É muito natural essas aparições. Eu mesmo já tive comigo, como eu já falei. Já tivemos outra situação, até mesmo com a Patrícia, que ela tem uma mediunidade e também tem dificuldade de acreditar e, e os espíritos se manifestam. Ela não vê, ela nunca me disse que viu. Mas nós vamos encontrar naturalmente isso por aqui, basta se alguém quiser, porque tem gente que fica com medo de falar sobre esse assunto, Sim, não é? oi, Oi, mas Edson. aqui tem gente que, ao invés de chamar isso de alucinações, que chama disso também, em outros tipos de manifestações de assombrações, né? Que os antigos principalmente diziam isso, né? Os mais Não é, Edson? antigos, né? Exato, chamavam que existiam locais mal assombrados, pessoas que viam e outra coisa, eu nunca vi, mas com certas ocasiões em que eu estive, e até principalmente alguns centros espíritas, a gente sente claramente isso, sim, sentir, ouvir é diferente, porque Sim. não necessariamente pode se expressar em imagem. Pois, pode ser objetos que são movidos também, é uma série de coisas, uma luz, uma série de coisas. Isso, e às vezes nem isso também, somente a presença e a questão de que a outra pessoa, digamos assim, consegue perceber que ali existe um outro ser e ouvir, às vezes, até coisas, e não ver, só ouvir. Pois, Pode ser? Então, pois. e temos muitos casos de pessoas que, justamente aquelas que fazem a psicografia, né? Ela necessariamente não vê, mas ouve, né? Tem a materialização, inclusive o Armindo conhece esse senhor. Toda vez eu esqueço o nome dele, eu já conheço há um bom tempo. Rio de Janeiro, né? Peixotinho. Nós temos muitas informações aí. Por exemplo, Então, tem casos até da própria polícia chamado e resistem ao fenômeno. Pode colocar aí na internet que vocês vão encontrar. Tem televisão, inclusive, que acompanharam, filmaram isso. A casa pegava fogo, o colchão que mexia. De casa até que saiu muitos nele no Fantástico. E olha, Maria de Nazaré também viu. O anjo Gabriel apareceu para ela, lembra disso? Aí nós vamos encontrar lá para trás muitas informações, muitas, muitas, muitas. Os estigmas nas mãos de Francisco de Assis, no finalzinho, não é? O filme dele, muito lindo. Quem não assistiu, assista. O de Padre Pio, a igreja abafou a mediunidade de Padre Pio. Ele não gostou quando ele desencarnou, ele entendeu que ela abafou para não mostrar o mundo espiritual, para não mostrar que isso é real. Não é? Ele chegava a volitar, ele chegava a ficar suspenso centímetros do solo.
Pegaram várias vezes isso, no momento de oração. É só assistir e ouvir os depoimentos das pessoas que tiveram com ele. Está no filme Padre Pio. Bom, tem outros tantos. Então, não são um e nem dois, são muitos. E são aos infinitos, todos os dias isso acontece. É claro que as pessoas sempre procuram, de uma forma ou de outra, encontrar uma resposta para correr da situação. Por exemplo, no momento que o moribundo está próximo ao desencarne, ele pode dizer que está vendo a mãe dele, que já desencarnou há algum tempo. E foi, inclusive, há pouco tempo, um amigo meu suíço. Um amigo meu suíço, minha gente, suíço. É difícil aqui. Acreditar em Deus. Esse negócio de vida após a morte é muito difícil aqui. O materialismo aqui é muito grande. Mas é tudo bem. No momento que ela passou altos perrengues, tá? A situação dela foi difícil, ficar com a perna esticada fora da cama durante o dia todo, vários dias. Sandra, quem sabe especificar quantos meses ela passou. É terrível a posição. E já nos momentos lá que ela estava produzindo carne, ela viu a mãe dela, que ela falava. Ou seja, os espíritos aparecendo para quem ainda não desencarnou. E ela deixa um depoimento. Ou seja, é como um acordar. Minha mãe está dizendo que eu, como se fosse assim, eu relaxe, que eu vá com ela. Até a família ver que realmente a situação fica tão difícil que é melhor que ela vá do que ficar aqui, que o sofrimento é grande. Mas sem esse sofrimento, sem esse perrengue muito difícil, nós vamos encontrar inúmeros casos de crianças, né? Não estamos falando nem adolescentes, que também existem adolescentes, jovens e homens mal saídos da casca. E pessoas maduras. É simples. Os espíritos, essas aparições, elas estão sempre fazendo-se aqui presente entre nós. Nos fatos de Maria de Nazaré, nós vamos encontrar, e muitos registrados pela própria igreja, como nós já falamos, são 12, que elas assinam embaixo, que é Maria. E a ciência aprova, é Maria. Isso aqui não pode ser diferente. Porque aquela que lá viu no norte, ou no sul, no leste, onde foi, são todas que elas estão dizendo, todas são Maria. É só assistir esses fenômenos. Aparições de Maria, vocês vão ver. Lindas, lindos fatos. Em Guadalupe, até hoje, está lá. Aos milhares visitam esse templo que ela pediu a um índio para convencê-lo. Tá lá. Mas não é só esse. E assim nas famílias, ou seja, os espíritos atuando em todas as partes do mundo, em todos os cantos, melhor ficando, dizendo. Simples, muito simples. E Deus quer o que com isso? Que cresçamos, que sintamos. Porque não é possível ser diferente. Porque nós só acreditamos no que é material. Como nós já falamos outra vez aqui, não foi antes? As coisas aqui materiais, elas são tão tangíveis, tão presentes no nosso dia a dia, que mesmo nós, que manipulamos o corpo com pensamento, nós vemos a todos os instantes, como agora a minha mão, os meus cabelos, o meu rosto, tudo isso, barba, as unhas, é matéria. Mas eu estou falando com vocês, inspirado também por espíritos, como também eu sou um espírito. Eu não sou matéria. Eu estou envolvido nesse corpo. Ele não é meu. E todo mundo sabe que o corpo não é seu. Embora tenha criaturas que acreditam que o corpo é dela. Ela está naquele corpo por um tempo. Depois tem que devolvê-lo ao planeta. Ele voltará ao planeta. Isso todo mundo já sabe. Mas o difícil é ela, olha, ver o espírito. Você vai e procurar se ver ao espelho, como já falamos. Você olha para você, olha para você, olha para você,
e você só vê matéria. Você olha para os seus olhos, é você se olhando sozinho, você olha no espelho, ao espelho, né? Porque a gente não olha no espelho, a gente olha ao espelho, tem uma distância. Então tá lá você se olhando, vendo os olhos, vendo seus cílios, sobrancelhas e tudo, toda essa estrutura, a que mais que você quiser ver, é matéria, 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 matéria. Mas você é mais do que isso. Eu sou mais do que isso. Qualquer um é mais do que isso. Então, eu estou agora, como dizem muitos, vivo. Interessante. É dizer que eu estou vivo e é que eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, nós estamos aqui para burilar, né? Se autoburilar, olhando tudo isso que Deus criou, inclusive o corpo, né? É porque eu não sei criar um coração. Eu não sei criar minhas unhas. Que olhando direito, bem corretamente, bem justo, nem as unhas são minhas. São matérias diferentes que compõem o corpo. Fora a veste. Aí a gente já admite, a veste fica velha. Depois alguém rouba, ou então a gente dá. Porque tem que ser assim, a vida segue. Mas a gente não olha para o sentido ainda mais profundo que Deus quer que enxerguemos, que vamos enxergar o mundo espiritual. Porque é inconcebível, inconcebível para cada um de nós dizer que eu não existo. Você dizer para você mesmo, eu não existo. É inconcebível. Você ocupa espaço nesse momento com o corpo que você está envelopado, como diz aqui o francês, ou seja, encarnado. Nós estamos, Suíça aqui, eles falam envelopado, né? Não é reencarnação. Então nós estamos aqui, como disse Jesus, é, atai os pés deles e as mãos e lance. Vamos lá no fogo do inferno, no purgatório. É aqui onde estamos. É assim, simplesmente. É dessa forma que vem o material de um, o material de outro, e no ato sexual, uma estrutura maravilhosa vai se formar ali dentro. Alguém vai se vestir. Agora, acreditar só na matéria, sabendo que está envelhecendo, que uma vez foi um. O quê? Foi o quê? O que que ele foi? Materialmente falando, foi unicelular, né? Espermatozoide ali, pá, puf, e fecunda no óvulo, como nós já sabemos cientificamente, e dali unicelular, vai se duplicando, todo mundo sabe disso. Agora, o corpo prepara, porque quem prepara o corpo é o próprio corpo da mãe. O corpo é que vai preparando, porque a mãe não sabe fazer isso. Então, é maravilhoso, é fantástico. Como é que isso é gerado, um ser humano gerar outro corpo? Ou seja, o corpo que é matéria, gera matéria. É verdade. E nós vemos isso na natureza, o espetáculo. Não é? Um pé de manga, que antes era simplesmente um caroço, ó, bicho gigante, que vai séculos e séculos manter-se ali em pé, e quem chegou aqui talvez não aguente um século. E ele aguenta séculos. Como nós temos árvores aí que vão mais de 2000 anos. A conta fecha como? A gente vê as aparições acontecendo aqui na Terra. Porque quando minha avó, por parte da minha mãe, ela ficou meia, como diz, pirada, porque ela viu os espíritos. Mas naquela época não dava, pensa mesmo. Ainda hoje está difícil com toda essa tecnologia, as pessoas ainda lutando para não acreditar no que é óbvio. As aparições surgiam.
Eu tinha um grande amigo, gostava dele muito, Joãozinho, lá em Socorro, Perpétuo Socorro, depois de Pesqueira, ali à esquerda. É, o bichinho tinha hora que não era lua cheia, não. De repente, dava umas loucas nele, a gente tava conversando, ele saía correndo, cara. E se escondia, olhava lá de baixo pra gente e depois corria, coitado. Eu não sabia o que era aquilo. A gente dizia que era, ele estava endemoniado. Hoje eu sei, estava incorporado, vendo os espíritos brincando, perturbando. Como se estivesse brincando de esconde-esconde. E eles se divertem. E Deus deixa, deixa. Por quê? Cada criatura tem que aprender. Se o exemplo do Cristo não é o suficiente para que nos inspiremos e acordemos para o que é lógico, óbvio, então vai vir a dor, vai vir o medicamento que só vai parar a dor no momento em que a gente vai esclarecendo-se. Porque a inteligência vai fazendo com que a gente pense melhor. Por que isso? Por que aquilo? Há pouco tempo, hoje, antes de começar esse estudo aqui, Patrícia teve uma crise, uma dor de cabeça terrível. Eu olho simplesmente para ela e disse, e aí? A fé? E ela bocejava, sabe? Ela segurava a cabeça, tá doendo muito. Ela tá aí agora. O que acontece? Eu disse, simples. Aí ela começava a bocejar muito. Nada de dar passe. Só conversando, numa boa. Mas naturalmente, como estamos aqui. Pergunta a ela se a dor de cabeça dela não passou. Passou. Agora, desculpa aqui que eu estou pensando uma coisa, já estou rindo antes de dizer. Agora, se ali aparecesse um espírito e ela visse, Ave Maria, a coisa ia ficar braba. Naturalmente, porque Deus vai mostrando essas coisas para que nós venhamos assim a pensar, tem que começar a refletir, a amadurecer, porque naturalmente isso vai acontecer. Esse é o destino da Terra. Todos nós que estamos mantemos uma relação muito mais franca, mais justa e direta com o mundo espiritual que nos aguarda, já que estamos aqui e o corpo não aguenta. Essa é a proposta cristã, porque Deus nos coloca aqui para esse aprendizado, esse exercício. Juntar dinheiro aqui, morre e deixa tudo. Ou seja, o corpo morre e a pessoa deixa tudo. Isso é óbvio. Continua do outro lado, se foi muito apegado, já sabemos, temos muitos fatos desse. Continua aperreado, perturbado. Ok? Então, essas aparições são tão naturais que o nosso objetivo é refletir sobre isso. Todo dia, esse é o nosso trabalho, é o nosso dever. Estamos aqui para isso. Essas coisas que passam aqui ao nosso redor materialmente, tudo isso vai perdendo valor ao longo do tempo. O que parecia ser tão valoroso, a gente olha para trás hoje, um carro de boi, não dá mais para ficar com um carro de boi, tendo um carro tão rápido, com tantos cavalos aí, como dizem. Bom, é a tecnologia material. Falta a evolução de cada um moralmente, espiritualmente. Para isso estamos. Vamos continuar. Vamos para o próximo livro, alguns 10 minutinhos só. O livro dos Espíritos. Tá? Alguém quer falar, alguém quer comentar? Sempre, bom, você já sabe, é só sempre intervir, né? Tem nada que tá levantando a mãozinha para falar, basta falar. Então vamos continuar, vamos para o livro dos Espíritos, questão 532, o capítulo é o 9º, não é? Só mostrando aqui, o capítulo está aqui, o capítulo 9º, livro dos Espíritos, mas as questões sempre em todos os livros, do livro dos Espíritos, qualquer
Publicação é 532 é uma só, tá? Essa aqui, então, é rapidinho. Então, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal e influência dos espíritos no acontecimento da vida. Acabamos de falar há pouco tempo aí. Alguém quer ler? Eu posso, não há problema. É hoje, amiga. Só tu mesmo, né? 532. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males, de favorecê-las com a prosperidade? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência, Deus vos outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, o que considerais o mal sairá o bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Pois bem. Olha, Armindo, que interessante aqui. A gente já descobriu aqui, ó, os espíritos nos mostrando, ó, essa frase. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Eu acho que vocês já ouviram essa frase. Sim, é Ó, verdade. ó como ele está dizendo aqui que isso é a inteligência, Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assiste, senão os que sabem assistir-se. Olha, a lei da causa, não é? De merecimento. Tem que saber se assistir, caramba. Então, se eles querem nos dizer alguma coisa, como é que ele vai dizer a quem é surdo, quem não acredita? Então, ele vai para a prática. As criaturas vão aprender como, não é? Na questão logo aqui, tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer isso? Todo mundo quer. Porque é matéria. A gente vê aqui uma coisa espetacular. Outro num navio, sei lá, num carrão, um avião, artista. É uma coisa muito, né? Quem não quer? E aí? Prosperidade. Ter muito dinheiro, ou uma fazenda, sei lá o quê. Ele diz assim, ó, de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. E isso nós temos exemplos, e muitos, não um, dois, três, não. Nós temos muitos. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Vê só, paciência é uma faculdade. Resignação, outra faculdade. Resignar-se. Não é fácil, não. É luta. Aí tudo bem. Se eu não conquisto comigo isso, é porque eu ainda estou fascinado pelas coisas que são ilusórias, são passageiras. Mesmo sabendo que eu estou aqui envelhecendo, qualquer um de nós sabe disso. Aí alguém diz assim: ah, mas eu quero aproveitar. Aproveite, meu filho. Mas você não veio para isso. Ah, não, mas eu quero aproveitar. Eu vou fazer. Então faça. É o que muitos acontece. Ao voltar ao mundo espiritual, eu não sei quantas minhas eu já fiz. Aí, depois ao chororô. Puxa, eu perdi o meu objetivo. Ó, eu tenho que desenvolver a minha paciência, me resignar. Olha, Deus ensina de todas as formas. É um Pai maravilhoso. Nós não temos do que reclamar dele. Se alguém reclama é porque esse alguém ainda falta, com sua inteligência, ser mais justo.
Fulano tem um câncer. Ou de repente ele era bonzinho, ficou tetraplégico, como a gente vê caso em acidentes. Santos Dumont foi suicida. Volta numa existência, os pais têm uma estrutura tão boa fisicamente, devido à sua moral, que deu a Santos Dumont o corpo perfeito, só que ainda frágil na coluna. Ele caiu do velocípede, 40 centímetros de altura. Os espíritos dizem que para ele foi muito alto, não foi só aquilo ali, não. Porque as impressões dele estavam lá do passado. Foi um mal, ele ficou tetraplégico. Aí a gente, quando sabe a resposta, aí você olha assim e diz, eita, rapaz, quem fez foi ele, né? Espírito Santo e São Paulo em guerra, pô, foram atirar com os aviões com a ideia que ele inventou. Ele ficou tão triste que se suicidou. Lá na frente, como Deus é justo, é que é interessante, a gente tem que entender que Deus é mesmo justo. Aí ainda vem mais abaixo, batei e se vos abrirá. Como? Você tem que abrir sua cabeça. Eu tenho que abrir a minha cabeça. Eu tenho que começar a ficar mais sábio, mais inteligente, de uma forma sábia. Como, como Jesus nos ensinou, com amor. Porque senão vai vir o mal que nós a chamamos de mal. E o mal não é mal. A pessoa está se renovando, porque espiritualmente ela desacordou, ela infligiu a lei do Pai. Como Deus é justo, ah, não, Valtecinho, você é meu filhinho querido, então você não vai passar por isso. Mas ele ali vai. Deus não faz isso. Vai, Valtecinho também. Chico Xavier não cuidou muito dos olhos quando foi Francisco de Assis. Olha, foi longe. Atravessando o deserto, aquele calor terrível, ele não protegeu os olhos. Ficou cego, desencarna ali em Assis, cego, sem ver. Ele maltrata muito o corpo. Santo Agostinho chama a atenção dele. E depois que Santo Agostinho diz, como é que eu faço para divertir essa criatura tão, tão grossa, tão difícil com o corpo? Ele não respeita Pai Francisco. Ele diz, traga essa pessoa aqui para mim, vou repreendê-la. Porque ele tinha muita moral nessa época e as pessoas acreditavam no que ele dizia mesmo. Aí Santo Agostinho diz, ó, é o senhor. Ele diz, eu sim. Esse coitado desse corpo que o senhor tá, ele sofre pra caraca. O senhor não cuida dele. O senhor não tem respeito por ele. Chico Xavier depois vem e vai espiar em um momento. Vem com um problema no olhinho, coitado. Coitado, aí onde está? O mal que nos acontece não é o mal. É a lei de ação e reação. Tem gente aí matando e roubando. Tem gente que ainda não acha suficiente, assalta, a pessoa não faz nenhuma reação, ele vai e atira. Coitado. Nosso irmão está equivocado. Meter uma bala dentro do outro é muita agressão. Agora, e essa bala vai doer pra caraca nele? Talvez nessa existência, com certeza, ele vai reparar isso. Porque o problema é dele. Ele capturou para ele. E Deus está mostrando para nós todo o tempo, todos os dias. Precisamos ficar calmo para enxergar direitinho, porque parece que a bagunça é grande, mas não tem bagunça, não. É os filhos que ainda não entendem, não visualizam o pai. Visualizam só essas coisas que são passageiras. Olha aí, a vida de um assaltante, a vida de um assassino,
a vida de um traficante, ou de seja qualquer um fora da lei, como nós chamamos aqui, por leis criadas pela população, né, que é assim que é votado, representantes nossos votam as leis, criam as leis, muitas vezes não justas, mas tudo bem, são criadas. Aí essas pessoas, observando o tempo de vida dela é bem curto em relação ao dos outros. Vai e não vem, no primeiro assalto é presa, já está suja. E dependendo do caso, pode levar 20, 30 anos. Foi perguntado a Chico Xavier. Chico, ele visitava presídios. Inclusive o Carandiru, Chico visitou. Incrível, aquele lugar muito perigoso. E Chico entrou e pediu armas, nenhuma arma, por favor. Tem foto dele, filmagem. Chico dá a mão para eles pegarem. Eles tocam em Chico. Podia matar Chico, né? Enfiar o dedo no olho dele. Você já imaginou? Que respeito. Chico ali, visitando eles. E fazia trabalho de orientação espiritual, moral, falando de Jesus a todos eles. Interessante porque toca não só as pessoas que estão presas, mas os espíritos que também estão com ele. E perguntaram em outro momento a ele, Chico, essas pessoas que estão aqui, esses assassinos, esses traficantes, essas criaturas perigosíssimas, inclusive políticos e etc., como é que é a vida dela aqui? Ele disse, olha, os obsessores estão no calcanhar deles assim. Ele disse, olha, eu não vejo nada, eu só vejo lágrimas das mães. Elas sentem falta dos seus filhos. Agora, os obsessores fizeram um trabalho de empurrá-los aqui dentro, porque eles têm essa tendência. Não se contentam, não se resignam. Vão atrás, entre aspas, do que é bom. E aí, ó, o obsessor, depois que bota ele na prisão, o cara vai passar lá um tempo pequeno, um tempo curto, ou dependendo do país, sofrer até a pena de morte, né? Um absurdo, porque o cara aqui na Terra ter o direito de matar outro, não, nunca vai justificar, porque ele matou não sei quantos. Não justifica você matar, ter o direito de matar. Lei divina, os 10 mandamentos, não matareis. Senão por essa lei tu vai sofrer, como disse Jesus. Pedro, bota essa faca na bainha, Pedro, esse facão. Eu não vim para isso não, Pedro. E Jesus devolveu a orelha ao soldado lá. Então nós temos que refletir, será que o mal, como é que é? Será que os espíritos têm o poder de certas pessoas, têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De certo modo, sim, lógico, né? Não de todo, né? Porque Deus tem provas para elas. Ou seja, todos nós estamos aqui para isso, para aprender, poxa. Com religião, sem religião, para aprender. O cara pode dizer, eu sou ateu, vai aprender do mesmo jeito. Porque Deus vai levando ele, ó. De repente ele faz uma viagem de férias, é o desencarne dele. Tchau. Ele nem sabe. Ou talvez teve uma, um sonho, como Mamonas Assassina. Teve um lá que viu. Esqueci o nome dele lá. E ele viu a cena. Mas ele não estava. Mas eles morreram. Desencarnaram. Cadê o mal? Onde é que está o mal? É isso que nós temos que refletir. Já que estamos aqui. Por que os espíritos não nos dão prosperidade? Porque nem tudo é permitido. Deus tem o controle. Porque existem provas para que passemos. Então, vamos por aí. Hoje terminarmos os nossos estudos. Alguém quer comentar? Quer dar ninguém, né? Só um detalhe O nessa quê? passagem Pois bem. que está no Evangelho.
batei e a porta se abrirá e etc., né? É, existe um detalhe importante ali, né? Tu salientaste que a pessoa tem que também fazer por si, né? Bater e a porta se abrirá, não há necessidade de você bater. A porta não se abrirá simplesmente se você não bater. Então há que ter um ato, e o bater o que significa o quê? A gente realmente fazer algo, né, para que essa porta se abra. Senão, como vai se abrir? Essa é a questão. Porque às vezes as pessoas acham que simplesmente é, o pedindo, tudo se resolve, né? Se eu não peço, ninguém sabe se eu preciso daquilo ou não. Se eu não bato, ninguém vai abrir a porta para mim. E assim sucessivamente. Não é? Inclusive, ele nos deu a receita aqui, né? Ele mostrou, ó, Uhum. porque ele deixou bem claro a inteligência. Nós temos que aprender a sabermos pedir. Ó, é Exato, interessante, né? E que sabermos assistir isso. Porque os exatamente. espíritos só vão fazer se tivermos condições para fazer. Vamos pedir e eles, tá bom. Vamos dar ao teste, vamos dar ao S, vamos assistir o Armindo. Mas se nós fechamos os ouvidos, E aí, como é que vai ouvir? entendeu agora? Sim, O orgulho, que um orgulho é uma coisa séria. E ainda vem, e se não tiver paciência? Aí perde a boiada, não é, Edson? com certeza, com certeza. Essas virtudes, como a paciência, é algo que tem que ser exercitado diariamente, a todo momento. Nós somos Ah, desafiados para isso. todo dia, é Né? verdade, Então, Edson. Todo é dia. exato. Então, se a gente não souber realmente se comportar e passar por essas provas, todos os dias a gente é colocado ali, né, para Todos os dias. exercitar a paciência É. e etc., né? Que Deus nos ajude mesmo a isso. Consigamos. Bom, nós vamos conseguir, isso é verdade, nós vamos conseguir. Agora, o preço de cada um é de cada um, não é? E, e a fórmula nós já temos. Está nos Evangelhos de Jesus. É simples. E ele não cobra para a gente um centavo. Jesus não mandou pagar dízimo a ninguém. Foi ideia de Judas, que o traiu mais na frente. E ele diz: olha, mas só o necessário lá na. É só assistir que vocês vão ver lá nos Evangelhos. Então, Jesus está dizendo. Eu já nasci pobre, em outras palavras. Mas eu escuto os Espíritos e eu faço a vontade do meu Pai. Ou seja, é isso. Meu Pai, por favor, multiplique esses pães e peixes. Ó, tem milhares de pessoas aqui para comer. Por favor, meu Pai. Pode ser? Deus multiplicou os pães e os peixes. Brincadeira. Ó, o cara sabe pedir e ele tem resignação. Se o pai dissesse, não vou deixar não, cada um que se vire para comer, que Deus é justo, né? Não, ainda não merece. Mas não, com Jesus isso. Deixa comigo. Multiplicou os pães. Se eu não me engano, 3 pães e 5 peixes, se eu não me engano, né? Multiplica todos. E ainda sobra. Abramos os nossos olhos com o nosso Pai. Ele está nos ouvindo, nos assistindo agora. Um, dois, três, quatro, assistindo o Evangelho, ou quem vai assistir também, está assistindo você também, meu irmão. Pode ter certeza, Deus está lhe vendo. Ele sabe da sua situação. Conversa com ele, que ele ajuda. Ele abre sempre o que for preciso para lhe ajudar. É sempre estar em sintonia com o Pai, porque ele está vendo, observando tudo, absolutamente tudo. Se ele sabe do fiozinho de cabelo da nossa cabeça, você imagine o átomo, os vermes, o menorzinho animal, a menor vida, uma bactéria. Rapaz, é muita coisa que ele fez. Ele explica tudo, ele mostra. Não deixa ninguém abandonado. E Deus nos ajude e nos ampare sempre. Então vamos fazer a oração e vamos terminar os nossos estudos de hoje. Querido Pai, que a tua misericórdia e o teu infinito amor esteja conosco, nos iluminando e nos protegendo e nos amparando, fazendo com que nós vibremos melhor a partir
de agora, se já não vibrávamos de maneira com Jesus, carregando a nossa cruz sem reclamar, com resignação e paciência, tolerar, porque é assim, todos estamos aqui para caminhar, para progredir. E somos gratos, mas somos gratos mesmo por estarmos aqui, mesmo sabendo que em breve não estaremos, mas estaremos vivos e não mortos, estaremos libertos e não presos. Que a tua paz, Deus, que o teu infinito amor nos acompanhe e abençoe a todos esses espíritos que estejam em nossos lares, que possam ser recolhidos e amparados. Nós pedimos por eles, que eles também sintam essa vontade de evoluir. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome de todos os amigos que nos ajudam a carregar nossa cruz, nós damos por concluído mais um estudo da doutrina espírita. Muita paz. Muita paz, que assim seja. Assim seja. Obrigado aí. E obrigado ao Face a todos.